Pessoal, boa noite. Boa noite. Estou bom, feliz. Tanta gente, né? Obrigada por virem, por estarem aqui nesse espaço que a gente gosta tanto, que é o Teatro da Belisa. Obrigada, Milena, vocês por terem aberto esse espaço para a gente. E a ideia do encontro de hoje é fazer uma introdução sobre Sartre. Eu conheci o Diego em palestras que ele fez, já faz uns 2 anos que eu sigo ele, assim, onde ele faz. No bom sentido, né, Daiane? Siga a Daiane também. E aí, conheci o André, assim, também, alguns amigos, assim, e a gente percebeu que a gente poderia ter mais espaços como esse, para fala de filosofia e também para a gente fazer trocas. Então, essa é um começo de uma iniciativa de criar um ciclo de mais possibilidades da gente falar sobre coisas que, para a gente sozinho, quem não está na área acadêmica, pode ser mais difícil. Estou falando por mim, talvez um pouco por vocês. Eu gosto dessa área, fico estudando, mas sinto falta de espaços. Então, achei que a gente poderia encontrar mais possibilidades juntos. Então, é isso. Diego vai fazer a fala. No final, a gente tem um espaço para perguntas. O curso começa em abril, são 4 encontros, onde a gente vai ter 3 horas por dia de encontro, um conteúdo mais aprofundado, e a gente vai falando sobre isso ao longo da noite. Muito obrigada. Obrigado. Bom, boa noite. Tudo bom, gente? Só para ter uma ideia geral, primeiro, meu nome é Diego, isso é uma coisa muito importante, certo? Eu fiz graduação, mestrado e estou terminando agora o doutorado em filosofia em Sartre, certo? Chutei o balde, né? No meu doutorado hoje eu trabalho mais com a área de psicanálise existencial, certo? Eu trabalhava bem ligado à psicologia e tudo mais, apesar de ser da filosofia, meu discurso hoje é muito mais ligado à psicologia. Como a Aline falou, hoje a ideia é dar uma pincelada por tudo que a gente pode dizer, principalmente do Sartre, para quem conhece um pouco da obra do Sartre, até o Ser e o Nada. Certo? Que a leitura do Ser e o Nada, a leitura pós-Ser e o Nada do Sartre é uma leitura do marxismo, bem ligado ao marxismo, e a gente está querendo fazer uma leitura do Sartre puramente fenomenólogo, puramente ligado ao existencialismo, puramente trabalha com a ideia de ontologia, a ideia do que é o que somos, o problema da existência, e não tanto ligado ao problema da historicidade, da ética, que é o Sartre depois lá na Crítica da Razão Dialética, no Saint-Genet, nas discussões sobre a psicologia de Flaubert, no Idiota da Família, certo? Então a gente vai ficar nesse Sartre bem puro, bem filósofo e muito menos político, certo? Lógico, desvincular Sartre da política é um erro sem tamanho. Basta você pensar por 15 minutos o que ele está falando e entender a condição do homem como uma condição política, certo? Mas a ideia, então, é de fazer essa pincelada sobre o que é Sartre, como foi, como se montou isso, certo? E no final, podem me perguntar no meio, não só no final, se, tipo, que é uma coisa... Pode perguntar, não tem problema. A ideia no final é que a gente faça uma roda de conversa mesmo. Não só eu tenho uma pergunta, mas trazer vivência de filosofia, o que conhece, o que não conhece, não necessariamente do Sartre, tentar fazer umas relações com a vida concreta, porque esse é o objetivo do Sartre, principalmente, é uma relação com a vida concreta, certo? Então a ideia no final não é só um levanta a mão e eu respondo, mas sim uma conversa. Ok? Vamos lá? Falar de Sartre, falar de filosofia em geral, não pode se iniciar sem a gente entender um pouco da raiz da coisa. Certo? Não vamos chegar até os gregos, porque senão a gente vai... Né? Conta um pouco da sua história. Então eu nasci? Não, calma. Vamos devagar. Né? O início da crítica do Sartre é no clássico René Descartes. Certo? Esse é o grande início de toda a construção da filosofia sartriana. Por que eu digo que em Descartes? Descartes, quando ele faz a proposta do penso, logo existo, certo? Você já pararam para pensar um pouco mais sobre o que é penso, logo existo? Certo? Imagina que assim, eu posso duvidar da existência dessa cadeira, eu posso duvidar da existência de todos à minha frente, eu posso duvidar que tem um chão no meu pé,
Eu posso duvidar de tudo à minha volta, mas a dúvida garante a minha existência. Certo? Seria melhor duvido, logo existe, a tradução mais comum, né? Porque essa é a ideia mesmo, certo? Se eu estou podendo duvidar das coisas, eu garanto a minha existência. E nego que o mundo é exatamente como ele se mostra. Ao fazer uma autoafirmação, vamos dizer, quando ele diz, né, eu duvido, Descartes cria o conceito que é a cerne de toda a discussão do pensamento sartreano, que é o conceito de consciência. Certo? Consciência, ciência de si mesmo. Perfeito? Até então a gente chamava de mente, a gente chamava de raciocínio, de racionalidade. Certo? Em Descartes, então, explode esse novo conceito e faz com que a filosofia dê uma guinada gigantesca, uma nova leitura. Certo? Até a gente fala que depois, na verdade, de Kant, que é um leitor assíduo de Descartes, a gente não pode mais falar do conceito de consciência como uma coisa só. Certo? Mas em Descartes surge esse início, então, da discussão. Qual é o problema? Por que eu digo que Sartre critica esse cara? Quando eu falo que pode ser que o mundo está me enganando, ou como Descartes diz que um gênio maligno pode estar tramando sobre mim, dizendo que há uma cadeia, esse fogo te esquenta, mas na verdade nada disso existe, eu digo que o mundo é uma representação do que eu vejo dele. Certo? O penso logo existo não garante mundo, garante eu. Entende? Porque eu duvido e eu duvido de tudo. Certo? Ele não garante mundo, garante eu. O mundo é uma representação. Então, perfeito? A cadeira talvez não seja a cadeira, vocês à minha frente talvez não exista. Tudo isso é um eu que carrega um mundo consigo, em si mesmado. Perfeito? Como se o mundo tivesse construído dentro da consciência dele, e cada sujeitinho do mundo, se é que eles existem, para além de mim, que estou duvidando, certo? Vive no seu mundo fechado, de representações. Certo? É como se eu, vamos dizer que eu pego o copito aqui, escondo atrás de mim e começo assim, olha, eu tenho um copo transparente, com água até a boca, acabou de molhar meus dedos, quase a bunda. Todas essas descrições que eu dou para vocês são descrições de experiência, certo? Que nunca vão poder alcançar a real experiência que vocês têm nesse corpo. Perfeito? O que isso faz? Isso faz com que a gente transforme a filosofia num discurso fechado. Certo? Então tá, o mundo é um mundo de representações, certo? O mundo é uma gama de representações e eu não posso falar de mais nada. Porque tudo que eu inferir sobre o mundo, infere sobre o meu mundo. E a filosofia meio que perde um tanto do seu discurso em Descartes. O Kant vem, dá uma renovada nessa história, fala, não é bem assim e tudo mais, mas se a gente entrar em Kant, a gente faz uma palestra dele. Então eu vou evitar um tanto Kant. Mas o Kant vem, dá uma melhorada nisso, dizendo que não, o mundo não é pura dúvida, e traz um conceito que a gente vai usar aqui, que é o conceito de fenômeno. Certo? Não é que as coisas são uma mera representação, elas se mostram, sim, há uma representação, mas eu que dou o significado para essas coisas. Então você pode significar o copo da mesma maneira que eu, certo? Porque eu que cedo o significado para ele, você também pode ter essa experiência aqui. E não a gente fecha o mundo entre nós. Estamos sendo entendidos? Entendem a pequena viradinha do Kant, que é basicamente a maior virada da filosofia? Certo? A gente passa a dar significado do mundo através de uma relação entre o sujeito e o mundo. E não mais só o sujeito ou só o mundo. Há um copo que se mostra e eu digo que isso é copo. Entende? Antes do Descartes não havia nenhum copo que se mostra, havia simplesmente uma representação escondida. Certo? A partir do Kant você tem um mundo e você tem os seres, os sujeitos. E a relação entre o sujeito e o mundo que faz a representação. Ok? Sartre gosta disso. Sartre se agrada com Kant, discorda que isso seja uma representação e vai buscar na fenomenologia, para quem não sabe, o estudo dos fenômenos, da phenomenon, né, que é o que o Kant traz, mas que um autor chamado Edmund Husserl inaugura, na verdade quem inaugura é o orientador dele, mas quem toma o crédito é ele, o Brentano, vamos falar o nome do cara então, certo? Brentano inaugura essa discussão e o Husserl coloca isso, né, bota bons pés nessa discussão, inaugura a discussão sobre a fenomenologia, trazendo dois conceitos chaves, a ideia de mundo da vida e intencionalidade. Mundo da vida é, todo mundo está no mundo num plano comum de experiências, certo? O que eu vejo desse copo, você pode ver sobre esse copo, o que você pode ver sobre esse copo, isso aqui é um copo, ponto. Não tem representação de copo. Copo é copo, certo? A gente não pode cair em nenhum tipo de relativismo, porque é um mundo da vida, um plano comum, onde todo mundo pode falar sobre
sobre as coisas que estão nele. Mas, professor, como é que a gente fala das coisas? Daí vem o segundo conceito que eu disse, que é a grande chave do castelo, que é a intencionalidade, certo? Entendamos de novo o copo, o grande, normalmente usa cadeira, certo? Eu sabia essa com maçãs. Vamos usar a cadeira, eu estou mais acostumado com ela. Certo? Imaginem a cadeira. Perfeito? Meus alunos estão aqui, eles sabem o quanto que eu falo de cadeira. A minha relação com a cadeira se dá também, como Kant disse, por um fenômeno. Certo? Há um fenômeno de cadeira que se mostra enquanto cadeira para mim. E só pode haver um fenômeno de cadeira porque eu vejo a cadeira e significo ela quanto tal. Só que eu só posso ser enquanto vejo essas coisas. Certo? Não existe uma consciência vazia. Não existe uma consciência com um polo fixo em algum lugar. Não existe uma consciência que não é a relação com o mundo. Não existe um sujeito que não se relaciona com o mundo. Você não consegue pegar a consciência do Sartre, tirar ela do meio, vamos dizer, desse mundo da vida, jogar ela num plano metafísico, num plano que não existe nada, e dizer, está ali a consciência. Onde é que está a nossa consciência? Sou consciente de que há uma cadeira. Onde é que está a minha consciência? Na cadeira. Sou consciente de que há um público. Onde que sou consciente? No público. Certo? E quando digo sou consciente de mim mesmo, sou consciente de mim, o que sou? Sou a consciência de cadeira. Sou a consciência de público. Mas sou o público? Sou a cadeira? Não. Certo? Daí surge o grande texto do Sartre chamado O Ser e o Nada. O ser e o nada. O ser e o nada. Eu sou o nada. Porque eu só posso ser enquanto relação com o mundo. E a partir do momento que sou enquanto relação com o mundo, não sou. Porque não posso ser o resto das coisas que não sou. Certo? Então eu sou tudo, menos mim mesmo. Certo? Para o Sartre isso parece pesado, tá? Ai meu Deus, eu não sou nada! Eu não chego em casa, balança, posição fetal, no chuveiro, não. Fica tranquilo. Tá? Não é tão triste quanto parece. Certo? Existem grandes filósofos do Instagram que dizem o seguinte: quem se define se limita. Perfeito? Instagram é sábio. Ok? Quando a gente diz isso, por quê? Pensa na cadeira. A cadeira está aqui com a sua cadeiridade completa. Ela é uma cadeira. A gente não tem discussões sobre isso. As coisas que a gente faz dela, foda-se, ela continua sendo cadeira. Não se importa com a existência, não sofre, não busca nada para si. Certo? Ela é perfeita, completa e tem a sua essência preenchida. Certo? A ideia de cadeira não foge para além de nada de uma cadeira. Certo? Ela é tranquila com o mundo. Só que ela não pode agir. Por quê? Porque ela é completa. A nossa ação é uma ação que busca sempre dar sentido a nós mesmos. Certo? Então você acorda de manhã e escova o dente porque há uma vontade disso, um desejo disso. Certo? Nós somos uma constante de projeto, vamos dizer assim, como o Sartre colocaria. Nós somos uma constante de desejos, uma constante de vontades, que ao serem feitos, se perdem. Você fala, putz, eu estava louco para trocar de tênis, você baba naquele tênis bem louco, não sei o que, papapá, aquele tênis é da hora. Comprou o tênis, deu 5 minutos, você fala, eu quero outra coisa. Certo? Exemplo mais simples, você não toma um copo d'água se não há sede. Você não come se não há fome. Certo? O que sou? Sou a falta. Sou o nada. E por ser nada, continuo buscando sempre algo para mim. Porque o definido, que é a cadeira, se limita a ser cadeira. Estamos sendo entendidos? Como eu não tenho nenhuma definição, sou nada, não sei o que sou, continuo buscando a todo momento o que sou. Você queria fazer uma pergunta ou só levantar a mão para ajeitar as coisas? Ah, tá bom. Certo? E isso surge o grande conceito chamado liberdade. Sou livre para ser o que bem entender. Porque não tem nenhum tipo de limitação para mim. Nenhum tipo de definição para mim. Nenhum tipo de pré-determinação, nenhum tipo de escolha original, fundada em alguma coisa. Certo? Todas as minhas escolhas são de acordo com o meu desejo. E ponto. Eu decidi isso. Não à toa o termo intencionalidade tem a ver sim com a ideia de intenção. Eu sempre sou intencionalidade, eu sempre tenho a intenção de fazer algo.
para a galera da psicologia, aí é um problema. Sartre discorda completamente de Freud nisso, né? Não há inconsciente, tudo é consciente, só que a gente tem que saber o que é consciente e o que a gente realmente sabe. Mas é outra história, tá bom? É só que eu tenho aluno. Certo? Então, eu sou intencionalidade, eu sou esse movimento constante de buscar algo para mim, certo? Eu sou a minha relação com o outro, eu sou a minha relação com o mundo, eu sou sempre uma relação, essa relação intencional, certo? Beleza, sou livre então para ser o que bem entendo, a todo momento, certo? Porque sou livre para ser o que bem entendo, mas não posso deixar de ser isso. Porque se eu deixar de ser livre, eu me torno cadeira. Perfeito? Eu caio no âmbito dos objetos. Eu posso isso. Se eu não consigo me afirmar em nada, certo? Não sou cadeira, não sou o público, não sou esse chão, não sou a câmera na minha frente, não sou a Aline, não sou minha esposa, não sou nada disso. Certo? Se eu não consigo dizer o que sou, como paro? Como que eu vou ter a calma da cadeira? Nunca. E daí vem a bombástica do Sartre. Somos condenados a ser livres. Certo? Sim, somos condenados a ser livres. Não há o que fazer. Mesmo o próprio ato de deixar de agir é um ato. Certo? Você não arrumar a louça, não limpar a louça, não arrumar teu quarto, mantenha a louça suja e o quarto desarrumado. Não é que você deixou de agir. Você não parou de ter um ato. Você não abriu mão da sua liberdade. Você simplesmente não fez. Isso é um ato. Certo? Não estar na rua, por exemplo, lutando por algum direito, é um ato de não fazer algo. Certo? E isso gera o que a gente vai chamar de responsabilidade. Além de ser livre constantemente, nós somos responsáveis por todos os nossos atos, porque todos os nossos atos são intencionais e conscientes. Eu sei que eu estou fazendo isso. Não me vem com essa de que me obrigaram. Certo? Quem puxa o gatilho é você. Não é o general que mandou dar o tiro. Certo? Não, mas foi ele que começou. Não. Você que deu o tiro. Não vem com essa não. Certo? Essa responsabilidade para o Sartre, ela tem um trabalho ontológico. O que é ontológico? Dentro do ser. Nascido com você. Inseparável. Certo? Você é intencionalidade, você é liberdade, você ontologicamente é responsável por tudo catives. Certo? Por tudo que está à sua volta, porque você age a todo momento sobre tudo que está à sua volta. Certo? Ao estar falando para vocês, eu tenho a responsabilidade de estar falando para vocês. Certo? E vocês estarão ouvindo também uma responsabilidade. Vocês podem muito bem me ofender a qualquer momento, falar assim, professor, você é um louco. Levanta, bate o pezinho, joga algo em mim. Beleza. Ok, você quis isso. Perfeito? Você quis isso, porque tudo é intencional. O que eu digo então que é ontológico isso, né? Que é do ser, do sujeito. Porque você é a sua liberdade, você é a intenção, certo? E você tem que lidar com isso. Sartre é bem fatalista nesse aspecto, certo? A nossa existência para Sartre, ela é contingente, ela é acidental. Não há um porquê a gente veio à Terra. Certo? A máxima da existência precede a essência, vamos dizer, né, no Sartre. Certo? Não há um porquê a gente ter caído na Terra. Não há um porquê ter nascido. Não há um porquê existir, nós somos nada, e não há um porquê morrer. Certo? A morte não tem nada a ver com a vida, quando ela está eu não estou, quando eu estou ela não está. Então não faz parte das minhas escolhas. Não sou definido pela morte, não sou definido pelo tempo, não sou definido pelas minhas escolhas, porque minhas escolhas são a constante atualização de um projeto, de desejos. A sede acabou, agora eu quero um tênis. Né? O tênis já não faz mais sentido, agora eu quero comer sushi. Saca? Não faz mais sentido? Atualiza. E atualiza, porque a gente é sempre isso. A gente nunca para. A gente está ali. Nunca para. E vai falando, e vai se atualizando. Eu quero falar sobre aquilo, eu quero falar sobre isso. Certo? A gente é essa atualização constante do que somos. A todo momento. Perfeito? Notar isso é um problema. Como eu disse, só pincelei aqui por cima. Ser consciente não é necessariamente saber sobre. Certo? Quando você acorda de manhã e escova o dente, você sabe que está escovando o dente. Só que você não percebe propriamente dito que você está ali. É só um mecânico. Mas você sabe, está ali, né? Você é consciente sobre aquilo. Saber sobre, refletir sobre o assunto é outra história.
Certo? Você, agora, depois dessa palestra, vamos dizer, sai daqui e sabe que a sua existência é nada. Olha que delícia, que vida boa, positiva. Certo? Você é consciente sobre isso. Vamos dizer que você concordou com o que eu falei. E você é consciente sobre isso. Você não vai estar agora, a todo momento, assim, sou nada. Sou nada. Sou escolhas. Não, você não está ali sofrendo todo dia. Mas, em certos momentos, você tem essa tomada de consciência. Essa tomada de consciência para Sartre é o que ele vai chamar de reflexivo. Certo? Um movimento reflexivo da consciência. É como se você pegasse e falasse assim, vou me colocar como um objeto de estudo. Certo? Imagina que assim, eu crio um objeto imaginário, aqui, e falo, o que sou, então? Certo? E daí eu tento dizer, eu sou o professor, eu sou o cara que fala sobre Sartre, eu sou o dono de 4 cachorros, eu sou o marido dela, eu sou... Certo? Começa a dar uma série de objetos para mim. Só que esses objetos dizem quem sou eu, propriamente dito? Isso encerra o meu ser? Diz, agora eu posso dizer, eu sou esse conjunto de coisas e tenho a tranquilidade de uma cadeira? Não. Perceber isso é perceber o nada, é perceber a liberdade. Certo? Isso nos gera angústia. A vida é angústia. Pensa angústia, não, eu estou sendo cruel um pouco, certo? Mas a angústia do Sartre ela é um motor, muito mais do que uma filosofia do quietismo. Ela é um motor. Certo? Angustiar-se ainda é projeto. Notar o nada ainda é buscar algo para si. Certo? Pensa a angústia quase como um anseio. Me vi nessa condição negativa. Me vi nessa condição de nada. Me vi nessa condição de falta de si, de desejo constante. Devo buscar. Certo? Se não, pode parar. Senta na cadeira e fica à vontade. Perfeito? Perfeito. Mas, professor, então a gente tem esses cliques assim, de uma hora para outra? Sim. Só que chama isso de mágica. No Freud, a coisa é bem demarcada. Certo? Você tem o surgimento da linguagem. A partir do surgimento da linguagem, você tem a noção de perda. O Freud, inclusive, localiza isso na perda do seio da mãe. Certo? Você tira o seio da mãe da criança, ele se reconhece na falta do seio e cria uma linguagem para o seio, porque ele diz de algo que não está ali mais. Linguagem é dizer de algo que não está ali, basicamente isso. Né? Eu posso falar de uma lombada na frente de vocês, mesmo não tendo uma aqui. A falta de lombada cria a linguagem de lombada. A falta do seio cria, então, para Freud, a linguagem para o sujeito, e ao notar a falta, ele se nota faltante. Certo? Então você tem uma ruptura desse reflexivo bem abrupta no Freud, assim, bem dura. Certo? E a angústia também surge a partir disso, todos os recalques que o Freud vai trazer depois surgem a partir dessa primeira leitura. Ok? No Sartre pré-serio nada, por isso que eu estou falando para vocês ficarem bem inspirados com isso. No Sartre, essa passagem da consciência que está espontânea, certo? Que está ali na sua, simplesmente escovando o dente, não questionando sobre si, essa passagem não tem uma demarcação. Ele fala que é mágica. É mágico. Você pode simplesmente estar escovando o dente e ter um clique existencial com a sua escova. Entende? A coisa mais banal do mundo pode te causar angústia. Vamos dizer que você tem uma conexão psicológica com aquela escova gigantesca. Sabe-se lá como, mas você tem. Você gostava de mastigar aquilo, escova de dente quando era criança. Certo? Tem gente assim, cara. A galera que adora ficar mordendo escova de dente. Ela destrói uma escova de dente por mês. E não é mordendo. Eu não sei o que ela faz para escovar o dente. Não sei se ela soca e escova na boca. A minha dura horror. Certo? Mas vamos dizer que você tem há um clique. Há uma transição. Há uma quebra dessa parede da espontaneidade para o notar da existência, que para Sartre é uma mágica. É uma coisa que pode acontecer de uma hora para outra. Eu gosto dessa leitura de mágica. Me agrada isso. Faz a vida ter surpresas, parece. Né? Me dá a imprevisibilidade, me dá mais ainda a sensação de que sou nada. Porque nem a minha passagem do espontâneo para o pensar sobre mim pode ser demarcada por alguma coisa. Certo? Porque não tem nada que possa. Fala, vida. Só uma dúvida. Seria o mesmo conceito de insight? Não é um insight, porque não é uma ideia. É um clique. Pensa que você está
na frente do espelho e começa simplesmente, você nota a si mesmo, certo? E você não encontra nada. Você já leu a Náusea? Não. Na Náusea, o Roquentin, que é o personagem principal, ele fala que experiencia essa angústia, que ele chama de náusea, quando toca uma música. Eu não me lembro qual música que é que ele fala na obra, mas que essa música rememora ele de certos momentos da vida e mostra uma falta de sentido da continuação disso. O Roquentin é um escritor que está totalmente sem inspiração, ele volta para uma cidadezinha na França que dava inspiração para ele, ele começa a vivenciar certas coisas, certo? E então ele ouve essa música num bar e através da música ele entra nesse momento reflexivo sobre si. Pensa você deitado ouvindo um negócio mais melancólico, saca? Clássico, né? Deita, bota um Pink Floyd, alguma coisa mais pirante, você fala, pô, é um momento de questionamento. Mas não necessariamente, a gente vai se questionar por funk, por exemplo. Saca? Sim, Pablo Vittar é um negócio ótimo para você se questionar quem é você. Né? O que sou. Pablo Vittar é um grande questionamento do que sou. Né? Ele está afirmando uma coisa muito diferente para os olhos da nova sociedade. Né? Então, não é um insight, é um clique, é mágico. O insight parece que você tem uma construção até que ele vem. Saca? Ele é contextualizado, parece. Saca? As pessoas estão ali trocando uma ideia e de repente o cara faz, tive uma ideia. Isso. Ele não surge a partir do nada, propriamente dito, entende? Ele parece ter que ganhar um contexto, parece ter um corpo que o cria. Essa transição não tem nada, nada mesmo, assim, pouco público. Porque ela parte do sujeito na sua ontologia, nessa sua negatividade. Assim. Então pensa, se o sujeito é nada, como que ele pode fundar algo? Né? Se eu não tenho nada para ceder para o mundo, o que eu dou para o mundo? Eu só dou o que está no mundo, para o mundo, certo? Eu só posso dizer a cadeira porque é a cadeira. Certo? Chamar ela de cadeira, significá-la enquanto tal é dela. Não tem nada meu. Certo? Pega uma luz aí. Foi quase divino isso. Bem na hora, né? Haja luz, e luz agiu. Certo? É melhor? Tá, eu vou fazer só um pouquinho assim. Não é só porque tá, tipo, me ofuscando um pouquinho. Ah, não, você precisa, você quer que esse dá pra baixar um pouco ela? Ah, perfeito. Não me ofusca mais. É que agora eu tô com uma mancha aqui. Não, mas tá ótimo agora. Tá ótimo. Melhorou pra vocês aqui? No visual também? Dá pra ver meu suor agora? Certo. Onde que eu tava? Eu tava em Sartre. Obrigado. Certo. Essa reflexão, ela nos leva à angústia. É isso que eu estava falando. Certo? Essa angústia é anseio. Não é necessariamente anseio, ela pode ser um sofrimento também. Certo? Mas ela é anseio. Principalmente anseio. Você se angustia porque você quer algo para si. Certo? Não é uma angústia do quietismo. Não é uma angústia cristã, vamos dizer, que é esperar, né, a volta do Messias. Né? Ela é uma angústia do homem. Ela é uma angústia de não sei o que sou, não me fundamento, não tenho nem ideia do que está acontecendo aqui. Certo? Como eu disse, a existência, para o sábio, então, ela é contingente, ou seja, ela é acidental, e ela é fato, ela é factual. Você é um acidente no mundo e você não tem o que fazer com isso. Fofo, né? Querido. Perfeito? Assim se constrói a ideia de liberdade, então, do Sartre. Ok? O que é a realidade humana, então? A realidade humana é essa relação do homem com o outro. Perfeito? Eu tenho a minha liberdade, eu tenho um projeto, que eu falei, né, o título da palestra é Liberdade e Existencialismo. Existencialismo é a realidade humana. Basicamente, a análise da realidade humana. Expliquei liberdade, agora vamos para a realidade humana e existencialismo. Até agora a gente falou da consciência como se ela fosse um recorte. Certo? Quais são as estruturas ontológicas, como que funciona a coisa ali dentro, certo? Como que ela se relaciona com o mundo físico. Certo? Mas como que eu me relaciono com o mundo subjetivo, com o mundo de outras consciências? Afinal de contas, você também tem um projeto seu.
certo? Você também é livre, você também é livre, todos vocês são livres, igual a mim. Só que a sua liberdade age de modos que eu não quero. Não é a todo momento que a gente está em harmonia, de mãozinha dada, correndo no meio de um belo campo florido. Certo? Sartre vai chamar isso de intersubjetividade. Desculpa o termo difícil, mas é basicamente a relação entre consciências. Subjetividade e consciência, sempre. Certo? Como que funciona essa intersubjetividade? O Sartre ele vai fundar essa intersubjetividade lá num cara chamado Hegel, que a gente falou hoje, que é Friedrich George Hegel. George Wilhelm Friedrich Hegel. A gente estava debatendo se ele era Jorge ou Friedrich, a gente descobriu que é os dois. Mas é o Hegel, certo? Hegel ele é um pré-fenomenólogo que vai colaborar muito para a fenomenologia, certo? Lá de 1700, Guaraná com rolha. Ele é um idealista alemão, perfeito? Que ele faz uma proposta da relação intersubjetiva através de um termo chamado dialética do senhor e do escravo, certo? Não tem a ver com escravidão. Ele só usa o termo porque ele vai dizer assim: existem duas consciências, dois sujeitos, certo? Esses dois sujeitos, ao se relacionarem, um tenta ser senhor e o outro tenta ser escravo. E tenta ser escravo, tá? Não é que um está sobrepondo e forçando o outro a ser. Não, um quer ser escravo, o outro quer ser senhor. Certo? Por que que um quer ser escravo e o outro quer ser senhor? O senhor, para Hegel, é o homem do desejo. É o homem que deixa-se ir, que assume o risco de morte do próprio ato. Certo? Para Hegel, o ato sem medir, vamos dizer, o ato do puro desejo, da pura vontade, é um ato de risco de morte. Perfeito? E o escravo é o cara que aceita a liberdade do outro. Fala, ok, o seu ato vai ser o que a gente vai fazer. Eu abro mão do meu para dar para o outro. Esse é o escravo. Certo? Para o Hegel, obviamente, isso, para quem conhece um pouquinho de Hegel, isso é uma dialética. Certo? Uma hora está como senhor, o outro uma hora está como escravo. E isso fica se brigando e por isso é um conflito a coisa, ok? Até que, em Hegel, aconteceria algo que ele chama de um reconhecimento dessas subjetividades como iguais. Ele até chama a forma de um eu igual a eu. Certo? Que o meu ser é idêntico ao seu ser. E esse conflito se cessaria. Que seria o final da dialética, da relação dos homens. Sartre fala muito bonito, muito legal, gosto muito, mas o conflito não acaba. Certo? Não há como eu igualar nada com nada. Como que eu posso igualar eu, se eu sou porra nenhuma, com você que é porra nenhuma? O que porra nenhuma é igual a porra nenhuma? Porra nenhuma. Simples assim. Certo? Não existe nada que em mim que possa dizer que sou idêntico a ti. Porque sou uma subjetividade plena. Sabe? Ok? Então, para Sartre, isso é um conflito constante. Certos momentos, ele não vai chamar de senhor escravo, acho que até por uma questão histórica, que não gosta de usar esses termos. Ele vai chamar de condutas de apropriação e condutas de assimilação. Certo? O que ele quer dizer com isso? Termos difíceis, mas é tranquilo de entender. Condutas de apropriação são condutas onde eu me coloco como minha liberdade sendo maior que a sua. E eu te transformo num objeto da minha experiência. Ok? Não tem como. Eu sempre vou dizer de vocês e vou dar um objeto para vocês que vocês não sabem. Mesmo que eu diga, vocês se tornam meus. Ok? Eu posso chamar a Aline atualmente de minha assessora. Ela se torna um objeto meu. Não pelo minha assessora, simplesmente porque eu a defini enquanto assessora. E eu estou negando a liberdade dela quando ela se torna assessora. Porque ela tem um objeto. Ela tem um ser de cadeira nela. Um ser de assessora. E eu nego para ela o projeto dela ao fazer isso. Certo? E ela me coloca como aquele palestrante que ela trouxe. E ela nega para mim a minha liberdade de ser o que eu desejo ser e me coloca como um palestrante. E a gente fica nesse embate.
certo? Um tentando apropriar o outro. Por isso uma conduta de apropriação, certo? E a outra conduta de assimilação, que é o quê? Eu tento me tornar parte do projeto do outro. Eu tento ser assimilado pelo projeto do outro, certo? Então, vamos dizer que o Sartre usa o amor como uma conduta de assimilação. O amor possessivo, tá? O Sartre depois eu vou falar do amor como uma coisa engajada e tudo mais, mas o amor possessivo, vamos dizer assim. O que é o amor possessivo para Sartre? Vamos dizer que assim, eu vejo minha esposa aqui, certo? E eu quero ser para ela tudo o que ela precisa. Tudo que ela precisa. Então eu cozinho, né, meu amor? Eu ajudo a arrumar a casa, eu cuido dos cachorros, eu trago água para ela no sofá, eu faço tudo o que ela quer. Eu faço tanta coisa por ela que eu quero que a liberdade dela não precise experienciar mais nada a não ser eu. Eu sou o seu projeto, eu sou a perfeição do mundo, eu sou esse objeto do amor que você não precisa de mais nada na terra, a não ser eu. Me assimile ao seu projeto e encerre o seu comigo. Entende? Existe uma série de outras condutas, vai dizer, por exemplo, o masoquismo, não só o masoquismo sexual, tá, gente? O masoquismo em geral. Nós somos masoquistas o dia inteiro no nosso trabalho. Trabalho é masoquismo, cara. Só você vê a raiz da palavra, vem tripalho, tortura. Certo? Mas nós somos constantemente colocados, então, ou como sendo assimilados, ou como apropriando o outro. Certo? Essa é a realidade humana. A nossa relação com o mundo é uma relação conflituosa, com o outro, né? Não com as coisas. É uma relação conflituosa, certo? Mas o outro sabe algo de mim que eu não sei. Ela é minha assessora. E eu sei disso. Eu posso dar isso para ela. Certo? E vocês podem dar para mim também algumas coisas que eu não sei, que eu não vejo. Certo? Vocês podem dar significados para a minha existência que eu não posso alcançar. Porque vocês estão tendo um olhar externo, que eu nunca vou ter. Certo? E por isso que o Sartre vai dizer então que o inferno são os outros. Perfeito? Só deixa eu encerrar rapidinho e já te falo. Já te dou a palavra, tá bom? Porque o outro é um mal necessário. Ao mesmo tempo que ele me impede, me atrapalha no meu projeto, na minha liberdade, na minha vontade, no meu desejo, ele carrega algo de mim que eu não sei. Então eu preciso do outro para poder existir, para poder buscar algo para mim. Ok? Um mal necessário, eu preciso conviver com o outro. Ok? Pode falar. Só para ver se eu entendi as duas formas de conduta, né? Em ambas, a tentativa é de tirar a liberdade do outro, tanto pela apropriação quanto pela assimilação? Porque na assimilação não necessariamente. Na assimilação você também quer definir essa liberdade do outro a partir de você. No amor. No amor. No amor. Mas, por exemplo, na conduta masoquista, você só quer se definir enquanto dor. Dane-se o que o outro pensa de mim. Eu só quero encerrar minha liberdade. Para poder ser objeto da apropriação do sádico, por exemplo. Entende? O sádico não precisa encerrar a liberdade dele no masoquista, mas o masoquista precisa encerrar a liberdade dele enquanto um objeto da dor para o outro. Entende? Na questão do amor, sim. É uma conduta de assimilação. Só um minutinho, eu te dou a palavra. Na questão do amor, sim. Há uma conduta de assimilação e apropriação ao mesmo tempo. Certo? Mas existem condutas puramente assimilatórias. Assimilativas, perdão. Já te dou a palavra, que tem um rapaz ali também. Certo? Entendeu? Acho que sim. Acho que sim, não ficou bom, então vamos continuar. Certo? Quando você fala sim, eu termino. Perfeito? Pensa comigo o sádico, ou o masoquista, certo? Que a gente estava falando aqui. O masoquista, ele quer ser o objeto da dor. Ele quer ter a essência da dor. Ele cria um objeto imaginário, que é a ideia que ele tem de dor, e tenta dizer para si mesmo que ele é essa dor, independente do que está causando essa dor. Então essa dor pode ser a dor do trabalho, certo? Como pode ser a dor da relação com o outro. Não importa a liberdade do outro para o masoquista. O que importa para ele é simplesmente negar a própria liberdade. Isso é assimilação. Isso é uma assimilação, certo? Deixar-se assimilar pelo outro. Ok? No caso do amor, ser o objeto do amor, desse amor possessivo que eu estou falando, é uma assimilação, porque é tentar tornar-se objeto. Certo?
Mas ao me tornar objeto no amor possessivo, eu tento cessar a liberdade do outro, que também é tornar o outro objeto. Entende? Então ele é uma assimilação, mas ao mesmo tempo também é uma apropriação do outro. Ok? Pode falar. Então, essas categorias que você está falando, o que elas organizam? As organizações temporárias? Elas organizam as condutas do sujeito. Os modos de relação dos homens. Cada conduta vai se enquadrar em algo disso? Todas as condutas se enquadram ou de um lado ou do outro. Não importa quando. Então não tem o sujeito, o masoquista do sujeito, o apropriador, vai sempre tendo atitudes, cada uma de um jeito. Perfeito. Uma atualização constante disso também. É um conflito. Uma hora você quer um, uma hora você quer outro. Ou você está assimilando ou você está apropriando. O modo que você assimila ou apropria muda. Mas ou você está de um lado ou do outro. Entendeu? Aí se constrói uma psicologia, assim, no Sartre. Imagino que você esteja perguntando se é psicologia, né? Mas imagino que você esteja falando da construção do sujeito. Sim, aí surge uma psicologia do lidar com o outro, né? Da relação com o outro. Essa noção de se tem um filho é porque tem pai, isso, né? Se tem Não um necessariamente. esposo, porque tem uma mãe, isso assim? Não. A coisa é mais assim, é um sobrepor do outro. Você tem desejos, eu tenho desejos. Eles são díspares, eles são diferentes. Certo? Eu abro mão do meu desejo para que você possa fazer o seu, se eles forem conflituosos. Perfeito? Vamos dizer que você quer comer pizza, eu quero comer lasanha. Certo? Ou a gente come pizza ou lasanha. Ou os dois, se a gente for super legal. Né? Certo? Mas ou pizza ou lasanha. Quando você fala, eu quero pizza, e deu, eu falo, ok, tá bom, vamos pra pizza. Eu abri mão da minha liberdade para dar local ao seu projeto, à sua liberdade, entende? Só que eu posso a qualquer momento falar assim, não quero mais a pizza, dane-se, eu vou comer lasanha, você vai comigo. Ok? Eu estou negando você a pizza. Certo? Então a gente é essa relação constante de pizzas e lasanhas, vamos dizer assim, certo? De tentativas de sobrepor o outro. O acordo, por mais que haja certos momentos de acordo, nunca é um acordo pleno, tá certo? É um acordo sempre conflituoso. Cara, é só você olhar dentro dos seus grupos de discussão, dentro dos seus comuns, a discordância constante entre comuns. Se a gente vai falar, pô, eu sou de faculdade federal, né? Lá na federal o que a gente mais tem é grupos de minorias, né? Discutindo as minorias. Dentro dos grupos de minorias, o que mais tem é a secularização dos grupos de minorias. E dentro das próprias minorias secularizadas, as pessoas se discordam. Que por mais que elas tenham encontrado algum tipo de engajamento comum deles, a forma que a ação deve se tomar é discordante sempre. Certo? Há sempre um conflito nessa relação. Então, como é que se constrói a realidade humana? Para a gente encerrar, então, isso aqui. A realidade humana se constrói a partir da contingência, desse acidente que é a existência, que não pode ser negado porque é um fato, que na relação com o outro é conflito e que na relação consigo é angústia. E depois dizem que ele é otimista. Eu acho ele super otimista, certo? Porque nós somos o que desejamos ser pela liberdade, apesar de tudo isso, certo? Parece muito com a leitura do Nietzsche isso, né? Da vida boa como uma vida simples, né? Tipo, simplesmente viva os desejos. O Sartre depois, daí como eu falei que não ia tocar, mas só para a gente ter um bom fechamento da coisa, o Sartre depois, num texto chamado Existencialismo é um Humanismo, que é um panfleto que ele falou para o público e não para o público acadêmico. Sartre era um cara muito ligado ao povo, apesar de ser um burguês, ele era muito ligado ao povo, certo? Onde ele vai falar que apesar de todas essas condições que aparentemente são negativas, o existencialismo é um humanismo. Ele é uma tentativa de engajamento do homem para o homem. Pensa, por mais que a gente não possa igualar o nosso nada, a nossa condição faltante é a mesma. Certo? Todos nós buscamos algo para nós. Certo? Vamos tentar encontrar o que é mais comum nesses projetos, se juntar e se engajar por isso. Por isso que é bonito. Por isso que eu digo que não é tão triste quanto parece. Que não é quietismo. Não é simplesmente abrir mão, então, já que nada vai dar certo, eu nunca vou conseguir nada. Não, né? Vamos então discutir nossos projetos. Vamos gerar esses grupos de discussão, vamos gerar essas indagações sobre quais são os males da existência e vamos nos engajar contra isso. Cagada a gente já está, é basicamente isso. Certo? Se o buraco já está fundo, vamos continuar cavando junto, pelo menos. Certo?
E daí entra o que eu falei, o amor para Sartre, e não esse amor possessivo, é o amor engajado. É o amor que divide as vontades, que divide os desejos, que tenta encontrar projetos comuns. Isso é amor para Sartre, certo? É conflito? É conflito. Não deixa de ser, porque ainda existirão sempre vontades discrepantes, certo? Mas a tentativa de minimizar esses conflitos entre os seres humanos. Ok? Acho que é basicamente isso que eu queria passar hoje para vocês. Espero que tenham gostado. Desculpa se foi curto, não sei se vocês queriam ouvir mais, mas a ideia é que a gente tenha um bom diálogo agora. Ok? Obrigado. Pode falar, querido. Você tinha levantado a mão? Eu queria te perguntar se para Sartre esse conflito ele é sempre individual ou ele pode ser massificado? Cara, ele é sempre individual, porque se a gente tratar como massa, a gente vai ter que encontrar qual que é o objeto comum da massa. Você pode ter pessoas que estão no engajamento comum, certo? Como, por exemplo, o engajamento feminista, certo? Há um engajamento comum entre as mulheres sobre a questão de gênero. Há um objeto que é a ideia de gênero, certo? Mas seja um objeto imaginário, há um objeto que é a ideia de gênero. Mas cada sujeito é uma singularidade, certo? Então a gente não pode resumir eles à massa. Inclusive é muito perigoso, historicamente falando, você resumir o outro à massa. Exatamente. Certo? O nazismo surgiu desse tipo de discurso, por exemplo. Porque a figura central que me vem à mente agora é o Eichmann. Né? Porque aí até o momento dessa visão sartriana, né? Até onde? Sim. Ele seria o responsável. Né? Não, mas a gente tem que pensar o indivíduo enquanto indivíduo mesmo. Certo? O projeto dele é dele. Ele pode ceder coisas do projeto dele, mas sempre vai ser só dele. Porque só ele é consciente do que ele busca. Certo? A gente não pode falar de consciência de si em Sartre, que não tem uma apontar para si no Sartre. Certo? A consciência de si do Sartre é a consciência do mundo. Sou consciente, como eu falei, da cadeira, sou consciente do público, sou consciente da câmera à minha frente, mas consciência de si não existe. O que existe é projeto. É sempre, vamos dizer, a consciência do Sartre é uma consciência futura, constantemente futura. Qual é o meu próximo ato? Certo? Isso é meu, e de mais ninguém. Certo? Então a gente não consegue. Se a gente desse uma ideia de massificação, vamos dizer assim, que nem você falou, de um grupo, nós conseguiríamos, a partir do que esse grupo é, delimitar certas ações desse grupo. E isso tem que ser totalmente imprevisível, porque senão a gente está essencializando o grupo, as pessoas do grupo. Entende? Por exemplo, você chamar um grupo de ativistas de baderneiros. Você tira esse grupo, tira o poder desse grupo de ativistas, cria uma ideia dele e limita ele à baderna. Entende? Então já não há mais liberdade a partir do momento que eu dou a ele esse conceito de baderneiro ou de massa. Certo? A gente acaba com a ideia. Entendido? Beleza. Diga. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre então o que precede essa consciência. Para Sartre, ele nega qualquer influência externa para que você... O indivíduo é a origem, não tem, cada um é um indivíduo que não tem influência da cultura ou do ser social. Tudo isso tem influência. Todo o externo tem influência na sua escolha. Mas a sua escolha, na cerne dela, lá no ontológico, é sua. Você pode dizer que você foi influenciada, por exemplo, se tornar vegana por um meio, a seguir certo alinhamento político por um meio, pela cultura me tornei tal coisa. Certo, mas a escolha de ter se tornado isso é sua. E ela é aleatória. Ela é infundada. Não é aleatória, ela é infundada. Certo? Não tenho como acessar o bojo da consciência, vamos dizer assim. Você não chega lá dentro dela, porque não tem um dentro. Né? Ela está no mundo. Certo? Eu posso, nesse momento, estar influenciando você, sem problemas. Mas você não pode me culpar por essa influência. Que você decidiu deixar de ser influenciado. Entendeu? Qualquer coisa que é posterior à tua existência não te adere à essência. Porque senão, se eu pudesse te influenciar ao ponto de transformar você em algo, eu simplesmente esqueceria o que eu te digo a partir de agora.
certo? Então, se a cultura pudesse ser um delimitador do homem, o homem seria previsível a partir da cultura. Entende? A minha ação necessariamente teria que ser de alguma forma a partir da cultura, porque a cultura seria essencial minha. Certo? Mas o Sartre não aceita isso. O Sartre inverte isso. Ok? Inverte isso ao ponto de que eu posso aceitar a cultura se eu bem entender. Não à toa a gente tem hoje nazista e comunista existindo. Senão era essencial. Torço que nazismo não seja essencial, é basicamente isso. Você vai falar? Deixa eu falar primeiro. Pode falar. Esse sujeito sempre escolhe, que é sempre digo em toda situação. É desde criança, assim, desde neném. Desde quando começa a ficar nesse ponto? Cara, eu queria só complementar essa ideia, porque essa ideia eu ouvi ela quando eu uso ela na minha análise. Minha analista napolitana, tipo, assume a responsabilidade, mas pô, aconteceu tal coisa comigo, eu não sei quem, foda-se, assume a sua responsabilidade pela tua vida, por tudo, mesmo que, enfim, é só... Sim. Lembra que a gente falou de duas instâncias da consciência? Uma que eu chamei de espontânea e outra de reflexiva? E que eu falei que a transição dessas duas é uma mágica, um clique. Se a gente fala do Sartre pré-serionada, a gente vai falar de um Sartre que vai iniciar, vamos dizer, a idade da razão a partir dessa reflexão. Certo? Então, a responsabilidade está sempre ali. Só que você é pura espontaneidade. Você é um cachorro. Você precisa ser espontâneo. Você quer enfiar o dedo na boca, você enfia. Você quer enfiar o dedo na bunda, você enfia. Você quer cutucar o nariz e comer depois, você come. Você não está nem aí. Você não tem nada. Você não reflete sobre si nos seus atos. Você simplesmente vai no flow. Deu vontade, eu fiz. Certo? A partir do momento que você cria uma reflexão sobre si, você começa a ter vergonha do outro. Para o Sartre isso é muito importante. Até um capítulo do Serenado é o olhar da vergonha. Ele fala, você começa a medir os seus atos pelo outro, porque o outro te dá o objeto da vergonha. Então ele vira para você, eu te reprovo pelo que você está fazendo. E notar ser reprovado é horrível. É uma experiência ruim, porque é um objeto ruim que ele está te dando. Certo? Essa vergonha. O modo que você assume ela é seu. Certo? Mas há uma reflexão. Diferentemente do Freud, de novo, que há um momento de cisão e o surgimento disso, para o Sartre isso pode ser a qualquer momento. Certo? A gente vai tratar a idade da razão, então, a partir do momento que o sujeito consegue refletir sobre si. Por que eu digo que do primeiro Sartre? Porque o primeiro Sartre, isso é bem... E não parece ter uma grande importância para ele o que decorre depois. No Sartre, depois do Serenada, o Sartre da crítica da razão dialética, o Sartre lá do Idiota da Família, que vai fazer uma análise do Flaubert, vai ter esse tipo de discussão, trata esse momento de transição do refletido, desse espontâneo para o reflexivo, como que ele vai chamar de escolha original. Essa escolha original, e por isso que eu estou dizendo que é uma diferença, vai sim traçar tudo que você vai escolher para a sua vida a partir dali. Ela não chega a ser essencial, ela não chega a ser inconsciente para o Sartre, certo? Mas ela vai estar sempre trabalhando na sua espontaneidade. Certo? Então você naturalmente, vamos dizer, vai agir de certa forma, porque lá no começo da sua vida você teve uma escolha original. Pode ser que a sua escolha original seja aos 4 anos, ou pode ser aos 30. Dificilmente vai ser aos 30, mas pode ser que seja aos 30. Certo? E dentro da análise da psicanálise existencial, a gente tenta buscar essa escolha original. Eu já fiz esse exercício comigo, e eu encontro muito o bullying da escola como uma coisa que fez o que sou hoje. Então eu aponto, até o Otto falha aqui, eu encontro muito no bullying a minha escolha original. Sim. E o cara que só nos 30 escreveu a escolha original, antes disso vivia puramente espontâneo. Sim. Certo? Ele nunca pensou sobre si. Ele simplesmente fazia. Você deve ter algum amigo tapado que se incomoda com todo mundo e não se incomoda com nada. Saca? Pelo menos quando era mais novo, não sei agora, mas tem, a gente vê isso, sabe? O cara não tem vergonhas, ele não tem por que se incomodar com as coisas. Ele não pensa sobre o outro, ele simplesmente age. Ele está ali.
no flow, como eu falei. Entendeu? Só posso deixar dar mais tempo antes? Fala, eu estou repetindo não ter trazido nada para anotar, sabe? Você estuda comigo, cara. Você é meu aluno. Relaxa. Eu vi muitas coisas assim no Sartre, eu não conhecia tão bem, eu li muitas coisas do Sartre, que estão ali bem parecidas com a psicanálise, convergem, assim, né? A questão do conflito, né? Isso é uma ontologia do conflito. Isso está já no Freud, o diagnóstico freudiano da modernidade é um diagnóstico pessimista. Sim. Que a mal-estar, está inerente às relações sociais e tal. E assim, começou por Descartes falando, e Descartes faz o cogito ergo sum, né? Sim, o cogito cartesiano. Eu penso, logo existo. Em Freud seria mais assim, penso, logo não sei quem sou. Então, assim, os freudianos eles pensam que no processo de análise é como se fosse um livro à la Sherlock Holmes. Você vai investigando ali no sujeito e cavando. Aquelas camadas de cebola do inconsciente, né? Mas a cebola mesmo é em Lacan. Não. Porque, na minha opinião, porque assim, em Lacan não seria penso logo não sei quem sou. Seria penso logo não sei quem pensa. Sim, ok. Lacan é muito mais influenciado no filosófico, muito mais requintado pela fenomenologia, o Sartre também. Lacan, embora o Lacan na clínica do simbólico ele tenha muita influência estruturalista, Lacan foi como outros estruturalistas que cagou para Sartre. Né? Ele estudou a fenomenologia a fundo. Ele dizia que tinha asco de Sartre. Eles brigavam muito, a gente comentou também. Mas ele tem uma série de elogios ao Sartre, inclusive, né? Ao Sartre é o Merleau-Ponty. Ele gosta muito da fenomenologia em geral. E a análise e o Lacan, ele tem uma boa abordagem. O Lacan. Bom, achei que estava no Lévi-Strauss, eu ia dizer já nossa. Não, o Lévi-Strauss odeia. Tá bom, o Lévi-Strauss e o Foucault odiavam o Sartre. Sim, mas o Lacan tinha uma visão positiva disso. Sobre a fenomenologia em geral. Porém, o que eu vejo que diverge assim, mais é que assim, o sujeito da psicanálise é um sujeito privado. Então, em Lacan, ele vai assumir a questão do corpo, um corpo que goza, das mente. E ao mesmo tempo, ele é aquele sujeito que se funda a partir do discurso do mestre. Perfeito. Seria isso que em Sartre seria, como é que é? Apropriativo? Apropriação. Apropriação, né? Isso. E ela vai destrinchar, vai dizer que existem outras formas de discurso e tal, não é bem assim. Mas assim, ele se funda ali. A partir disso vai gerar um grande outro. O primeiro grande outro é a mãe. Sim. A materna. O primeiro pequeno outro seria o seio, e daí a psicanálise trabalha com a ideia de objeto transitório. Então, eles estão sempre mudando. Né? E isso é uma questão, é um ético em Lacan, que é um ético mais da linguagem. Né? E eu acho interessante porque a psicanálise ela não abandona, por exemplo, igual os jornalistas falam que ela abandona, a questão do corpo. Dizer que a psicanálise abandona a questão do corpo é como dizer, por exemplo, que Piaget vai abandonar o social. Para mim é uma crítica dos psicanalistas que é hippie, na minha opinião. E como ela não abandona a questão do corpo, ela também abandona a questão dos saberes que a neurologia vai trazer. Nós temos noções de neurofisiologia, que ele trouxe um exemplo, está na casa do saber esse exemplo também. É um sujeito, lá pelos seus 40 anos, que ele tem um tumor no cérebro e ele sempre se comportou de forma normal, e a partir desse tumor ele começa a desejar a pedofilia. Né? E eu acho interessante isso porque eu não consigo chamar esse cara de um sujeito consciente. Para mim, o sujeito, e eu penso numa perspectiva lacaniana, é sempre o sujeito do inconsciente. A gente age a partir de coisas que a gente não sabe o que nos faz agir. Entendeu? Como que é esse não, a gente não sabe o que nos faz agir em Sartre, por exemplo? Sartre, a gente tem que dividir os fenômenos, certo? Existem fenômenos físicos e os fenômenos psíquicos em Sartre. A psique em Sartre, ela trabalha muito através do imaginário. Perfeito? Apesar do Sartre não ter um grande estudo sobre o corpo, sim, mas sobre fisiologia, não. Certo? O corpo tem um papel grande na psicanálise do Sartre. Eu acredito que, assim, mesmo que você tenha um tumor no cérebro que deturpe a sua ideia de mundo, a sua ideia de mundo, ela surge a partir de uma figura imaginária. Perfeito?
mesmo que a gente fale que o mundo é uma experiência comum para todos, o que você deseja do mundo e o modo que você trabalha com ele daí para você, e não dessa relação direta, é uma relação imaginária. Certo? Eu posso muito bem dizer de toda essa palestra como um imaginário que eu tinha de ser um filósofo. Perfeito? Isso não está presente necessariamente na ideia de palestra. Isso está presente no meu imaginário. Ok? Por mais que o sujeito comece a ter a fantasia de pedofilia, por exemplo, que você disse, o imaginário dele cria esse objeto, e esse criar de objeto ainda é uma intenção do sujeito. Certo? O tumor não cria consciência ou inconsciente para o sujeito. O tumor pode ter alterado uma questão fisiológica, mas o modo que o sujeito trata aquilo, tanto que um tumor no mesmo lugar, num sujeito diferente, que pode criar reações diferentes. Certo? Então, o modo que o sujeito vai tratar aquilo é através desse imaginário. Certo? E através de uma intenção em relação àquilo. É consciente. E há uma responsabilidade, sim. Isso é um problema dentro da psicanálise de ética. Certo? Você tem então, é muito difícil você ter um inconsciente ético. É muito complicado você ter um inconsciente ético, porque você não consegue dizer do sujeito inconsciente algo que ele é responsável por. Certo? Você tem que abrir mão um tanto da responsabilidade do sujeito sobre... É que se não tem inconsciente ético, a clínica morre. Sim, mas se tenta criar um inconsciente ético que o Sartre não aceita. O Sartre não aceita de forma alguma que você possa dizer de ética no inconsciente. Certo? Tanto que lá no Idiota da Família ele vai falar do sujeito histórico. Certo? Que se constrói através da história e há uma ética envolvida nessa história. Certo? Há um ego que se constrói e esse ego vem praticamente de um materialismo histórico marxista. Certo? De um sujeito engajado que se fez daquela forma. Isso é uma discussão com a psicanálise e com a ética da psicanálise. Certo? Como eu disse, o tumor não pode definir o sujeito. Esse tumor, o cara não se resumiu a um câncer. Certo? Eu não posso dizer que o câncer é a essência do ato dele. Eu posso dizer simplesmente que o modo que ele imagina as coisas, por estar sendo deturpado ali, vamos dizer, é um modo que é subjetivo e intencional. É que para a psicanálise ele é um pouco mais que subjetivo, porque envolve a questão do gozo. O gozo é substância. Então, Sartre não vai trabalhar com a questão do gozo necessariamente, ao desejo, não o gozo. Então, por exemplo, assim, eu estava vendo um documentário sobre perversão, perversidade também, e tinha uma menininha que ela nos primeiros meses de vida, foi muito maltratada pelos pais. Muito. Viveu condições horríveis e tal. E a psicanálise trabalha com a ideia de que a gente aprende a desejar com o outro. Então, por exemplo, o que ela fez foi desenvolver padrões de comportamento assim, muito perversos. Entendeu? E a partir disso, ela não é como se ela pudesse, não é como se ela simplesmente chegasse e falasse assim, ela não tem essa elaboração da estrutura psíquica neurótica. Ela não pode ter, entendeu? E eu concordo com essa parte que assim, existe sempre essa parte reflexiva. Existe o estalo, que é o espontâneo, para mim. Do espontâneo para o reflexivo. Existe sim, mas para algumas pessoas é mais precário que para outras. Pode ser. Não, isso eu não discordo. Não discordo. Só deixa eu te cortar rapidinho. Tem um outro conceito que vai ter um grande debate, é o conceito de má-fé, sabe? Que eu não trouxe ele hoje aqui porque eu não queria cair tanto na psicanálise, certo? Então eu teria que trazer uma série de coisas para a gente conseguir levar esse debate mais à frente. Eu queria dar a voz para os outros colegas também. Beleza, não, sem problema, tá super legal. Só que foi complicado agora. Assim, tentando resumir o que você acabou de falar em relação à questão do tumor, seria dizer que os fenômenos não são deterministas, né? Nada é determinista. Nada é determinista. O mundo não pode determinar o que você é. Você significa o mundo como deseja, certo? E a partir desse seu desejo, o mundo ganha cor, vamos dizer assim. Quer dizer, mesmo se você se deixar ser determinado, é uma escolha tua. Perfeito. Isso aí. Vou trazer o conceito então, porque é tudo isso, certo? Há para Sartre uma tentativa do sujeito de abrir mão da própria liberdade.
certo? Não é só essa conduta de apropriação. Tratando de um ponto de vista psicanalítico, já que a gente estava falando sobre isso. Imagina um sujeito que chega na clínica e fala assim: eu terminei um relacionamento e eu sou culpado disso. O que é culpa? O culpa do relacionamento é ele traiu ela, ele tratou ela mal. Vocês veem a subjetividade do conceito de culpa? O que é a culpa dele? A culpa dele é porque ele traiu ela. Então ele cria um objeto de culpa, certo? Que não existe. Não existe, porque é a criação dele, como eu disse, um sujeito que é nada, não pode criar nada, certo? Você não cria um copo é copo, certo? Você chama ele de copo, certo? Você não cria, você chama ele. Porque você não pode ceder a ele uma essência, é dele a essência. Você não cede nada para o mundo, você só significa. Certo? Então ele cria um objeto de culpa que não existe e fala: eu sou isso. Isso é o que Sartre chama de má fé. Certo? A base da psicanálise sartriana está nisso. Certo? Quando você falar para mim: mas eu que decido, né? Isso. Por mais que você decida que você é algo, você não alcança isso. Você só está de má fé. Você só está mentindo para si mesmo. Certo? É o que o Sartre vai chamar de auto-engano, ou mentira íntima. Certo? Você tenta ser o enganado e o enganador da mesma mentira. Certo? É impossível. Você tenta se manter sendo dois polos de uma mesma consciência, como se você virasse as costas para si mesmo. O Sartre até usa, o Sartre gosta muito dessas dicotomias, né, para explicar como que é a relação do homem consigo mesmo, principalmente. Que ele vai falar assim: você teria que ter consciência para deixar de ter consciência. Sabe? Que eu tenho que enganar, ou seja, eu tenho que ter consciência do que estou fazendo para abrir mão do que sei, para poder ser enganado. Então eu tenho que ter consciência para deixar de ter consciência. É impossível, certo? Só que você faz isso como? Você ignora, você age na espontaneidade daquilo, desse objeto que está ali, né, que se inventou, desse ato, dessa conduta de má fé, certo? Então eu sou o culpado, eu ignoro o que eu vivo na minha espontaneidade, como se eu botasse um cabresco na coisa assim, e falasse: isso não está me guiando, né, eu sou a culpa, ok? E eu ignoro o fato de que isso é impossível, sendo espontâneo em cima disso. É assim que se constrói o início da psicanálise, para trazer para ti, certo? É a base de toda a discussão psicanalítica, é na má fé. A discussão da clínica sartriana, da clínica existencial, é exatamente localizar os objetos de má fé do sujeito e retorná-lo à liberdade dele. Retorná-lo ao nada, à subjetividade, ao desejo, certo? E dizer para ele: não tem mais nada para além disso, certo? Pode falar, Clê. Você ia fazer uma pergunta. Foda-se. Foi. Fala. Como é que o Sartre ele lidava com os códigos sociais? Bom, tipo, que código social? Vamos usar um exemplo. Quer dizer que a relação, a construção do sujeito não é necessariamente na busca da racionalidade, mas sim do modo pelo qual ele lida com o fenômeno, certo? O modo pelo qual ele fala sobre si, o modo pelo qual ele trata a própria má-fé, o modo pelo qual ele se emociona. E essa emoção é, por exemplo, quando a gente está falando dessa espontaneidade, para esse reflexo, essa mágica é parte da emoção, certo? Por que certas pessoas têm cliques existenciais com a escova de dente, outras com Pink Floyd e outras com funk? Isso é uma teoria da emoção, entende? Esse clique existencial é uma emoção surgindo. Então, não estou tentando salvar o Sartre, porque o Sartre, apesar de ser de uma escola francesa, a escola francesa é extremamente influenciada pela alemã, e a escola alemã é uma escola fria, certo? Mas há, sim, tentativas da filosofia de falar de uma coisa que não seja só o mecânico, só o racional, só o dolorido da coisa, só o duro, certo? Através de alguns discursos. Só que, de novo, a gente cai no problema do academicismo. O discurso da filosofia é um discurso acadêmico. Como eu falei, branco e europeu. E acadêmico.
certo? Então ele vai parecer um discurso científico morno, sempre. Mas se você estuda, pega ali e vai à cerne da coisa, você vê que tem uma tentativa, sim, de ter um diálogo com algo que transpõe essa dureza da filosofia. Então, Te respondi? Então você não concorda que nós nascemos original e morremos tudo cópia? Como assim? Não? Não, a gente nasce original ou original? Original? Original. Tudo é meu. Gente, eu preciso encerrar, vocês me desculpam. Eu agradeço muito mesmo vocês terem vindo. Foi muito bom, muito gostoso, muito feliz. Espero que a gente possa continuar organizando novas palestras, tá bom? Quem tiver interesse, então, eu estou dando um curso, darei um curso de Sartre aqui no Teatro da Rua Elisa, certo? Será durante o mês de abril, às quintas-feiras à noite, tá bom? 3 horinhas de encontro, uma vez por semana. Não, pesado. Se quiser falar com o Fernando, pode lá falar já, se quiser, se não, pegar o contato da Aline, pegar o meu contato, se tiver interesse.